No vídeo de hoje eu vou falar sobre a diferença entre must e have to. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no nosso canal, eu sugiro que você dê uma olhada em outros dois vídeos em que eu falo melhor sobre como utilizar o verbo modal must e falo também sobre como utilizar as estruturas have e has em inglês. A gente pode utilizar have to quando a gente precisa falar de uma necessidade. Por exemplo, você vai estudar para uma prova do dia seguinte. Então você quer dizer que você tem que estudar para a prova do dia seguinte. Então essa é a necessidade, você tem que estudar se você quiser ir bem. Você pode dizer em inglês I have a very important test tomorrow. Então você disse aqui que você tem uma prova, um exame muito importante amanhã. I have a very important test tomorrow. Então, por conta disso, você pode dizer que tem que estudar muito hoje à noite. Em inglês fica I have to study tonight. Repetindo, I have to study tonight. Então, um detalhe interessante, pessoal, é que quando a gente está trabalhando com a estrutura have to, a gente tem que trabalhar com o verbo na forma base ou na forma basal. Eu já expliquei em diversos vídeos o que se trata do verbo na forma base. Por exemplo, o verbo na sua forma crua, como eu já expliquei em diversos vídeos aqui no canal do Inglês no Teclado, ele vem na forma infinitiva. Então a forma infinitiva em inglês do verbo é a seguinte: to study significa estudar. To play significa brincar. Então a gente tem que remover a partícula to. Por isso não diga coisas como I have to study tonight. Então não há essa repetição da partícula to. Então a gente tem que montar have to e depois um verbo na forma base, que foi o que ocorreu aqui, study. Você poderia encaixar play. Você poderia encaixar nessa estrutura work. Então você diz que você tem que estudar hoje à noite. I have to study tonight. Perceba aqui que a gente tem o costume de dizer na língua inglesa tonight, com a pronúncia do T final na palavra hoje à noite. Mas no dia a dia é muito mais comum a gente ouvir tonight, como se você simplesmente pausasse o T que vem ao final da palavra tonight. Então você disse em inglês I have to study tonight. Então você está dizendo aqui que você tem que estudar hoje à noite. Alguém te convidou para ir ao cinema e aí você quer dizer que não dá para você ir no cinema porque você tem que trabalhar hoje à noite. Então olha aí a necessidade que eu disse. Qual é a necessidade nesse caso? O trabalho. Você tem que trabalhar hoje à noite. Então você pode dizer I can't go to the movie tonight because I have to work. Repetindo, I can't go to the movie tonight because I have to work. Então o que você está dizendo aqui é o seguinte, olha, eu não posso ir ao cinema hoje à noite porque você tem que fazer o quê? Você disse work, que é o verbo trabalhar. Então você justificou quando você optou por utilizar a palavra because, que tem o sentido de porque ou pois. Mas de qualquer forma, veja como ficou essa estrutura. I can't go to the movie tonight because I have to work. Então você justificou aqui have to work. Veio o verbo trabalhar em inglês na forma base. Então, recapitulando, pessoal, a gente pode utilizar have to em frase na afirmativa quando a gente justamente quer expressar o sentido da necessidade. Não se sugere utilizar must nas frases acima, né? Muitas pessoas poderiam me perguntar, Daniel, será que a gente pode substituir have to nesses exemplos que você deu por must? Olha, não se sugere utilizar o verbo modal must nos exemplos que eu citei agora, porque o verbo modal must, ele vincula muito a ideia de que algo é muito necessário. Ou seja, é como se você não tivesse outra escolha. Por isso que nesses casos eu optei por utilizar a estrutura have to, em vez de must. Então no dia a dia, pessoal, é muito mais comum a gente utilizar have to do que must, tanto no inglês falado quanto na escrita. Porque, como eu disse, must ela é uma palavra muito forte quando comparada a have to. Agora uma pequena dica de pronúncia. Você deve ter percebido que nos exemplos anteriores eu pronunciei have to, de forma que você consiga assimilar com mais facilidade a pronúncia dessas duas palavras, have e to. Mas no dia a dia não é tão comum a gente escutar as pessoas pronunciando have to. Isso porque no dia a dia é muito mais provável que você vai ouvir as pessoas dizendo coisas como have to. Então, apesar de eu ensinar, pessoal, a gente pode utilizar a estrutura have to de tal forma. Apesar de eu pronunciar have to, no dia a dia é muito mais comum a gente ouvir as pessoas dizendo have to. Você quer dizer que vai no centro hoje. Então você pode dizer em inglês I have to go to downtown today.
Repetindo, I have to go to downtown today. Então veja que você pode optar tanto por dizer I have to go to downtown, quanto I have to go to downtown, no qual eu utilizei aquele formato have to. Preste bastante atenção, pois eu disse que a gente costuma pronunciar dessa forma. A gente não escreve have to, como você está vendo escrito aqui nesse vídeo, a grafia. Então, essa questão de have to é exclusivamente utilizado no inglês falado e não na escrita. Não apenas o formato have to, assim como has to. Se você estivesse perguntando, Daniel, qual que é a diferença entre have to e has to? Eu já expliquei aqui no nosso canal a diferença entre have e has, mas de qualquer forma, simplificando essa nossa nova explicação, você deve utilizar has com pronomes pessoais como he, she ou it, ou até mesmo nomes sujeitos na sua frase que podem ser substituídos por um desses pronomes pessoais. Então, se você tiver I, você deve dizer have to. Se você tiver Maria, você deve optar por has to, porque nós temos she. Se você optar por Daniel, você também deve dizer has to na sua frase, pois Daniel pode ser substituído pelo pronome pessoal he. Então, no dia a dia, a gente não costuma pronunciar has to, mas sim has to, como você está vendo escrito aqui nesse vídeo. Então, eu quero dizer que Jack, uma pessoa chamada Jack, ela tem que ir no banco. Então, Jack, ele tem que ir no banco. Em inglês fica Jack has to go to the bank. Você pode dizer Jack has to go to the bank, ou você pode optar pela forma mais habitual, que é Jack has to go to the bank. Você também pode adotar o passado de have to. O passado de have to é had to, mas no dia a dia é muito mais comum a gente ouvir as pessoas pronunciando had. Então, had to, que é a forma que você está vendo aqui, que a gente escreve, né? No dia a dia a gente escreve had to, e a gente pode também pronunciar had to, é muito mais habitual, é muito mais natural a gente ouvir as pessoas pronunciando had. Eu vou dizer que na noite passada, né? Na noite anterior eu tive que estudar. Então eu posso dizer em inglês, had to study last night. Aplicando aquela questão da pronúncia, fica I had a study last night. Repetindo, I had a study last night. Ainda voltando sobre aquela questão da comparação do verbo modal must com a estrutura have to, o seu chefe, por exemplo, ele pode lhe dar uma instrução. Ou melhor dizendo, o seu chefe ele pode lhe dizer sobre uma das suas obrigações. Nesse caso, ele também pode optar por have to. O seu chefe lhe dá uma instrução no sentido de que você tem que limpar tais mesas. Então, em inglês, ele diz You have to clean those tables. Aplicando aquela questão da pronúncia. You have to clean those tables. Então perceba que seu chefe ele optou por utilizar have to. Ele também poderia optar por utilizar must. Mas como eu disse, pessoal, must é uma palavra tão forte que talvez o seu chefe ele optou por utilizar have to justamente para não soar talvez tão incisivo, né? Ou talvez até um pouco muito grosso, ou talvez até um pouco frio demais. Porque se ele lhe dissesse You must clean those tables, com o sentido de obrigação de que você deve fazer aquilo, você tem que limpar aquelas mesas, talvez isso poderia ser até um pouco impactante demais. Então, o seu chefe ele justamente optou por utilizar You have to clean those tables. Então, nesse tipo de contexto, né, must, ele soa um pouquinho pesado demais. Então, é por isso que o seu chefe, né, por uma questão de bom senso, ele optou por dizer have to em vez de must. Poderia ter utilizado must? Poderia sim, mas como eu disse, para não soar tão forte, ele optou por utilizar have to, porque have to e must contêm sentidos o quê? Muito parecidos. Nesse caso, a gente pode até dizer que have to e must contêm o mesmo sentido, mas por uma questão de bom senso, como eu já expliquei, o seu chefe optou por utilizar have to em vez de must. Eu costumo dizer que a gente consegue notar com facilidade a principal diferença entre must e have to quando a gente utiliza essas estruturas na negativa. Isso porque have to na negativa, ela vincula, ela expressa o sentido de desnecessidade, ou seja, algo não é necessário, diferentemente de must. Must, quando é utilizado na negativa, no formato must not, ou até mesmo na sua forma contraída mustn't, expressa o sentido de proibição. Você fez todo o seu dever de casa, você fez toda a sua tarefa hoje à tarde. Então hoje à noite você não precisa estudar, pois como eu disse, você já fez todos os seus deveres, todas as suas tarefas e está o quê? Afiado. Já fixou o conteúdo que foi dado em sala de aula. Então você pode dizer em inglês I don't have to study tonight. Então, o que você disse aqui é que você não tem que estudar hoje à noite. I don't have to study tonight. Ou I don't have to study tonight, que seria a forma mais habitual que a gente escutaria no dia a dia. Repetindo,
I don't have to study tonight. Então o que você está dizendo aqui é que você não tem que estudar hoje à noite. Veja que nesse caso nós temos aquela questão da ausência de necessidade ou, como eu disse, desnecessidade. Por quê? Você já estudou hoje à tarde, você já fez os seus deveres hoje à tarde, você hoje à noite não tem que continuar estudando. I don't have to study tonight. No dia seguinte, se trata de um feriado, e aí você quer dizer que uma pessoa chamada Mary, ela não tem que ir para a aula. Você pode dizer em inglês, Mary doesn't have to go to class. Repetindo, Mary doesn't have to go to class. Por quê? Porque no dia seguinte é o quê? É feriado, então naquele dia ela não vai ter que ir para a aula. Mary doesn't have to go to class. Vamos dar uma olhadinha em como utilizar must na negativa. Como eu disse, a gente deve optar por have to na negativa quando a gente quer expressar aquele sentido de desnecessidade, de que algo não é necessário, diferentemente de must na negativa. Isso porque quando usamos must na negativa, reforçando o que eu já disse, ele vincula o sentido de proibição. Você está passando pela cozinha e você vê que seus sobrinhos estão brincando com os fósforos. Olha, a gente tem o costume, né, de dizer que criança não deve brincar com fogo. Então a gente pode dar uma ordem, né? A gente pode justamente expressar uma proibição para aquelas crianças que estão brincando com os fósforos. You mustn't play with matches. Então eu optei por utilizar must e a palavrinha not na sua forma contraída. Então soou como mustn't. Eu também poderia dizer must not, né? Justamente dando essa ordem para as crianças no sentido de proibição, de que elas estão proibidas de mexer com os fósforos. Elas estão proibidas de brincar com os fósforos. Em inglês isso fica You mustn't play with matches. Repetindo, You mustn't play with matches. Agora é muito comum, pessoal, na língua inglesa, as pessoas separarem o verbo modal must da palavrinha not, justamente para ficar bem claro de que elas não podem mexer com os fósforos. Então muitas vezes é preferível você dizer must not em vez de dizer mustn't, aplicando a contraction form. Então vocês podem simplesmente, né, dar ordem para essas crianças e dizer algo como Children, you must not play with matches. Novamente, Children, you must not play with matches. Então perceba que eu utilizei must separado de not justamente para que fique claro para as crianças que elas não devem brincar com os fósforos. Então para que isso fique ainda mais claro, mais transparente, eu optei por utilizar a palavrinha not separadamente. Vamos fazer um breve exercício porque eu quero ter certeza que você realmente compreendeu essa minha explicação. E outra coisa, pessoal, essa é a melhor forma de eu ter certeza, né? Se vocês realmente compreenderam, captaram o que eu expliquei aqui. Inclusive, pessoal, eu gostaria muito que você participasse desse exercício, porque esse é meio como um feedback, né? Justamente para eu ter certeza, né, de que a minha explicação está sendo bem dada, de que vocês estão realmente captando o que eu estou explicando aqui nesse vídeo. Então participe, deixe a sua resposta aqui embaixo na seção de comentários. Eu quero dizer em inglês que um senhor, né, o senhor Silva, ele é um senhor muito rico. E por conta disso, né, justamente pelo fato dele ser rico, ele não precisa trabalhar para viver. Talvez ele viva de rendas, né, ou tenha uma fortuna, né, seja herdeiro de uma fortuna. Pouco importa o motivo, mas de qualquer forma eu quero dizer que o senhor Silva ele não tem que trabalhar. Ele não tem que trabalhar para viver. No lugar da lacuna eu quero que você preencha com os formatos. A frase é a seguinte: Mr. Silva is very rich. He work for a living. Repetindo, Mr. Silva is very rich. He work for a living. Então o que eu estou dizendo aqui é que o Mr. Silva ele é uma pessoa, né, muito rica e ele não tem que trabalhar justamente para sobreviver. Então eu quero que você complete aqui nessa lacuna dessa minha frase com os formatos don't ou doesn't have to ou até mesmo mustn't. Como ficam as perguntas com have to e must? Do you have to? Does she have to? Will you have to? Did you have to? Como você pode ter notado, independentemente do verbo auxiliar ou do verbo modal que a gente utilizar para poder montar frases com have to em inglês, a estrutura é sempre a mesma. Um aspecto importante é que é 1 milhão de vezes muito mais comum a gente utilizar have to em perguntas do que must. Então pouco importa aquela questão, pessoal, de necessidade, desnecessidade, né? Obrigação ou talvez proibição. Porque, como eu disse, have to aparece muito mais vezes em perguntas do que o verbo modal must em inglês. Por exemplo, vamos supor que você está lá preenchendo o formulário e aí bateu aquela dúvida, né? Poxa, será que eu tenho que responder todas essas perguntas, né? Eu tenho que responder todas essas perguntas? E aí você olha para o lado e pergunta para a pessoa que está lá, né, dando as instruções.
Do I have to answer all the questions? Repetindo, do I have to answer all the questions? Então você está perguntando aqui, eu tenho que responder todas essas perguntas, né? Porque você ficou na dúvida, poxa, são 100 perguntas, e aí, eu tenho que responder todas, né? Quer dizer, é uma questão de obrigação, é a regra, é assim que funciona? Então você pergunta para a pessoa que está ao seu lado, do I have to answer all the questions? Eu tenho que responder todas essas perguntas? Você está lá na sua casa, né, quase dormindo, já são meia-noite, e aí o vizinho está tocando violão. Aí você já está cansado, você quer dormir, porque no dia seguinte vai ter que acordar cedo. Você pode ir lá no vizinho, né, tocar na campainha do vizinho e aí perguntar para esse vizinho, poxa, cara, você realmente tem que tocar, né, violão a essa hora da noite? Então você pode perguntar em inglês, do you have to play the guitar at this time of night? Então você está perguntando, poxa, você tem realmente que, né, tocar o violão a essa hora da noite? Você está doido para dormir? Do you have to play the guitar at this time of night? Então lembre-se, é muito mais comum a gente utilizar have to em perguntas, pouco importando aquelas questões, né, dos aspectos que eu citei da necessidade, desnecessidade, obrigação ou até mesmo proibição. Agora uma dica extra, pessoal, para a gente finalizar esse vídeo. Você sabe qual é o passado de have to? Eu mencionei no começo desse vídeo que o passado de have to é o formato had to. Mas e qual é o passado de must em inglês? Você já se perguntou? Qual é o passado de must em inglês? Você sabe qual é a resposta? O pulo do gato, pessoal, é que inexiste o passado de must. Isso mesmo, não existe o formato passado do verbo modal must. Ocorre que há uma ligação entre must e have to no passado que é de extrema importância você saber. É quando, por exemplo, a gente trabalha com a chamada reported speech, né? Se você se perguntar, Daniel, o que é reported speech? Tem um vídeo aqui no nosso canal em que eu explico de uma maneira mais completa como utilizar a reported speech. Mas, de qualquer forma, vai ficar super fácil você entender essa minha explicação a partir do seguinte exemplo. Vamos dizer que um chefe está dando instrução para um funcionário, no sentido de que ele tem que limpar todas as mesas. Então, o chefe ele pode dizer para o funcionário, You must clean the tables. Então o chefe ele optou por utilizar must, justamente para vincular aquela ideia de obrigação. E isso faz parte do trabalho do funcionário. You must clean the tables. Agora vamos supor que esse funcionário ele tem um colega de trabalho e aí ele quer justamente relatar o que o chefe lhe disse. Como que ele vai contar isso para o colega de trabalho dele? Porque ele pode dizer em português, o chefe disse que eu tinha que limpar todas as mesas. E aí, se o chefe disse must na frase dele, e agora ele quer relatar para o colega e quer dizer, o chefe me disse que eu tinha que limpar todas as mesas. Como que ele vai utilizar esse tinha, já que não existe o passado de must, que foi utilizado na frase do chefe? O que o funcionário pode fazer aqui, pessoal, é justamente optar pela forma passada de have to. He told me I had to clean all the tables. Ou seja, ele me disse que eu tinha que limpar todas as mesas. He told me, ele me disse, I had to clean all the tables. Então o funcionário ele relatou isso para o colega de trabalho. Ele relatou o que o chefe lhe disse. He told me I had to clean all the tables. Então perceba aqui que o que o funcionário fez foi justamente optar pela forma passada de have to, como se o chefe tivesse utilizado have to na sua frase. O chefe poderia muito bem ter dito You have to clean all the tables, mas o chefe optou por dizer You must clean all the tables. Considerando que must e have to contêm o mesmo sentido, né? Quando ele está justamente sendo utilizado naquela questão da obrigação, o funcionário optou por utilizar had to, que é o passado de have to, justamente para relatar algo que o chefe lhe disse no passado. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha entendido essa minha explicação sobre como utilizar must e have to e as principais diferenças entre must e have to. Caso você tenha alguma dúvida, gostaria de esclarecer algum ponto, às vezes você tem algum exercício, né? Ou talvez algum aspecto que não foi mencionado nesse vídeo e você gostaria de perguntar a respeito, deixe a sua dúvida, né? A sua pergunta aqui embaixo na seção de comentários. Como você já deve ter notado, né? Ou vai notar, eu faço questão de responder todas as pessoas que estão assistindo os nossos vídeos aqui no YouTube. Também não se esqueça de deixar a sua resposta para aquele exercício que eu passei. Thank you for watching and until next time. Bye.